A felicidade não é uma experiência exógena. Pastor, o que é isso? Falou em mistério, línguas estranhas. A felicidade, ela não pode ser uma experiência fora de você. Então, o que acontece? As pessoas acham que vão ser felizes quando elas encontrarem um sentido fora delas. Exógeno significa externo, fora de si. Algo que se processa do lado de fora. A felicidade não é uma coisa que se processa do lado de fora. Por isso que quando você está buscando a felicidade como sentido da vida, você não vai ser feliz nunca, porque a felicidade não é um processo externo. Não é um processo que vai acontecer a partir de alguma coisa que você faça, que você compra, que você construa. A felicidade não é um processo externo, exógeno. É algo que dentro de nós avança. Felicidade não é ausência de problemas. Não, na hora, quando esses problemas que eu nunca consigo resolver, estou sempre endividado, estou sempre com problema financeiro, estou sempre enrolado financeiramente. Ah, meu Deus, não sei nem se eu vou conseguir pagar as contas esse mês. Ah, meu Deus, feliz é aquela pessoa que ganha 10, 20, 30 mil, quem é rico, quem é empresário. Aí, o rico está falando assim, eu tenho tudo, mas queria ter a felicidade daquela pessoa simples que ganha um salário mínimo, mas tem a sua família ao seu lado e vive a alegria de estar em família, por exemplo. O cara é milionário, mas fala, eu daria toda a minha fortuna para vencer esse câncer, para vencer essa doença incurável que me afetou. Como eu gostaria hoje de ser uma pessoa que ganhe um salário mínimo, mas que tenha a sua saúde plena. Então nós temos que entender que não adianta querer procurar do lado de fora a felicidade, porque a felicidade não é a ausência de problemas. Pelo contrário, é no meio do turbilhão, dos problemas, das dificuldades, das lutas, que você precisa extrair o máximo da tua felicidade. Amém, amém? Os problemas te preocupam? Sim, mas não tiram a tua felicidade, porque são coisas totalmente distintas. Felicidade não é ausência de problemas. Então, por isso que as pessoas acham que quando elas não tiverem problemas, elas vão ser felizes. Vai morrer sem sentido na vida, porque sempre teremos problemas na nossa vida. Amém ou amém? Por favor, avance. Felicidade tem origem na visão que nós temos das nossas experiências. Espera aí, está muito filosófico esse negócio. Deixa eu ler de novo para ver se eu consigo entender. Felicidade tem origem na visão que você tem das tuas experiências. Eu já falei o que é isso. Vou falar, só que eu usei agora essa definição. A felicidade, ela tem origem na visão que eu tenho das coisas. Como eu disse, o pedreiro, ele pode ser um trabalhador infeliz, mas ele pode ser um trabalhador feliz. Depende da visão que ele tem das suas experiências. O que eu faço está proporcionando alegria para quem me contratou. E ele passa a ter felicidade e querer fazer o melhor e da melhor maneira possível. Amém ou amém? Então a felicidade está na visão que eu tenho das minhas experiências. Eu posso estar sofrendo, por exemplo, a maioria das mães sofrem para que seus filhos sejam bem-sucedidos. Sim ou não? Mães que comem menos ou deixam de comer. E pais também, que é injustiça falar só das mães. Pais, né, mãe e pai, que deixam de comer para que seus filhos se alimentem. Pai e mãe que deixam de comprar uma roupa para que o filho não passe vergonha na escola ou na festa, e então ela compra roupa nova para o filho. Pais e mães que se privam de tantas coisas para que seus filhos vençam, sejam bem-sucedidos na vida. Então, a felicidade que você poderia achar que na privação não há felicidade, há sentido. Quando um pai e uma mãe passa por privações, mas a alegria de ver o seu filho sendo bem-sucedido na vida, sendo uma pessoa de bem, honrada, vencedora. Amém ou amém? Que alegria! Mais do que alegria, sentido na vida. Amém ou amém?
sentido na vida. As pessoas hoje estão muito egoístas, por isso estão sofrendo. Porque elas estão aprendendo na sociedade dos nossos dias, com a geração dos nossos dias, que o sentido da vida é o seu prazer. Então ela passa a ser uma pessoa egoísta. O que importa é o que ela tem, demonstra ser. Tudo eu e eu. Para que eu vou ter filho? Filho vai atrapalhar minha vida. Para que eu vou me casar? Para ficar preso a uma pessoa? Então as pessoas estão cada vez mais individualistas, egoístas e egocêntricas. Por isso estão cada vez mais infelizes. E a vida está cada vez mais desprovida de sentido. Aí as pessoas estão deprimidas, ansiosas, querendo cometer suicídio, porque não tem sentido. Aí elas se derramam em fazer coisas cada vez mais erradas, chocar a sociedade com atitudes polêmicas, porque a sua vida é desprovida de sentido. Desprovida de sentido. Então, muitas vezes, o sentido da vida está no sofrimento. Quando eu sofro por um propósito maior. Quem entendeu, diga amém. Eu sofro para um propósito maior. Cadê a dignidade do ser humano? Quando alguém morria por uma causa, como nos filmes de Hollywood, nas novelas da Globo, você não vai ver isso, porque é só porcaria. Exagerei aqui, né? Porcaria. Então, novelas da Globo é sempre, né, o hedonismo, vai ser sempre o egocentrismo, o egoísmo, a individualidade, né? O importante é ter prazer, o importante é tirar proveito e vantagem sobre as outras pessoas, enganando as pessoas e se dando bem na vida. Né? Essas mentiras todas você vai encontrar nas novelas da Globo. Mas, geralmente, nas produções, né, especialmente as americanas, você vai encontrar muito isso, aquele cara que morre, né? Ele morre até nos filmes de super-heróis. Os filmes mais, como é que se fala o nome que se dá de... fugiu aqui a palavra agora. Fugiu a palavra agora. Mais mentirosos no sentido de ficção. Por maior que seja a ficção do filme, sempre tem aquele que, não, vocês vão, podem, vão, eu desarmo a bomba, eu tento desarmar a bomba, eu vou explodir, me explodir desarmando a bomba. Mas podem ir, vão. E aí o cara se mata tentando desarmar a bomba, porque ele entende que existe um propósito naquilo. Ele morre, ele deixa de existir, mas ele vive o seu propósito. Propósito na vida não é felicidade. Propósito na vida é realização. E nem sempre a realização te conduz à felicidade. Quem entendeu, diga amém. É duro você ouvir isso nos dias como os nossos, onde a busca pela felicidade é o que prevalece. Mas as pessoas estão cada vez mais infelizes buscando a felicidade. Porque o sentido da vida está na busca e na realização de um propósito. Busca e realização de um propósito. De repente você se priva de tantas coisas aqui para beneficiar uma pessoa que vai fazer a diferença no mundo. Essa pessoa que foi beneficiada pela tua privação, essa pessoa vai descobrir a cura do câncer. Essa pessoa vai descobrir a cura da AIDS. Essa pessoa vai fazer alguma coisa que vai acabar com a fome do planeta. Tudo porque você cumpriu um propósito aqui, viveu uma privação, um sufoco, uma pindaíba, ficou melhor agora, né? Para que aquela pessoa pudesse realizar uma missão maior. A tua missão foi privar-se de satisfação. Essa é a tua missão. Para que essa segunda pessoa, pode ser teu filho, teu neto, teu sobrinho, um amigo, seja quem for, uma pessoa do teu trabalho, cumpra a missão. A missão dessa pessoa vai depender da tua. A tua encerra aqui. A missão de João, o Batista, era pregar, anunciar, preparar o caminho do Senhor. Amém, amém? Que ele cresça e eu diminua.
E qual foi o fim de João Batista? Qual foi o fim? Né? Ele acaba em uma prisão ainda, né? Numa idade ainda jovem, numa prisão, e tem a sua cabeça arrancada e colocada num cesto para satisfazer o prazer de uma mulher. Tem a sua cabeça arrancada, decepada, e a sua cabeça vai numa bandeja para satisfazer o prazer de uma mulher má, endemoniada. Mas ele cumpriu o seu propósito na terra. Amém ou não amém? Assim como o propósito de tantos homens e mulheres que morreram por causa do Evangelho, mas porque eles morreram por causa do Evangelho, nós recebemos a salvação. Diga amém. Nós recebemos a salvação. Muitas pessoas foram salvas porque lá atrás, há vários anos atrás, eu disse não para meus projetos pessoais e disse sim para Jesus. E gente desenganada da medicina foi curada pela minha oração. Pessoas viciadas foram libertas, pessoas destruídas foram restauradas pelo meu ministério, porque eu lá atrás disse não para os meus projetos pessoais em curso e disse sim para Jesus. Então, esse propósito da vida é o sentido dela, é o sentido da vida. Então, a felicidade tem origem na visão que temos das nossas experiências, a maneira como eu enxergo, pode avançar, a maneira como eu enxergo a vida, a maneira como eu enxergo o meu mundo, a maneira como eu enxergo as coisas ao meu redor, a maneira como eu enxergo a sociedade, a maneira como eu enxergo o meu dia a dia, o meu trabalho, a maneira como eu enxergo a minha existência, o que eu faço, o que eu deixo de fazer, o que eu vivo, a maneira como eu encaro isso, a maneira como eu enxergo isso, determina se eu sou feliz ou não. Amém? Os olhos, disse Jesus, são a lâmpada do corpo. A visão que você tem, ela é a lâmpada, o que ilumina a tua vida. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas, se forem maus, o seu corpo ficará em trevas. Portanto, tenha cuidado para que a luz que está em você não sejam trevas. Pois, se todo o seu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente, como a lamparina quando ilumina você em plena luz. Então, Jesus, isso foi o que Jesus disse, ele fala, olha, a tua vida depende da visão que você tem. A tua visão vai ser a tua lâmpada, a tua lamparina, a tua luz que te guia nas trevas, na escuridão. A visão que você tem das coisas vai ser a luz na tua jornada em meio à escuridão. O sentido da vida, a direção da vida depende da luz que você produz. Se você produz luz, você vai caminhar de acordo com essa luz e você vai ser uma pessoa abençoada, feliz, bem-sucedida. Mas se a tua visão é uma visão de trevas, não há como você chegar a parte alguma, porque em trevas, em escuridão, não chegamos a lugar algum. Então, quão terríveis serão essas trevas na tua vida? Aí você vai entender por que existem pessoas que são tão trevas. A mídia está cheia de pessoas que são trevas puras, que fazem sucesso, que fraudulentamente chegam no primeiro lugar das paradas mundiais de música, fraudando, porque foi fraudando, e está querendo se meter em tudo, não sabendo de assunto nenhum, e enganando e iludindo os mais bobos, que são os jovens e adolescentes. Mas é treva pura. Não tem nada de bom para ensinar. Há uma vazia, pessoa totalmente vazia. E alguém acha que só porque está famosa, acha, é vencedora, é o ícone, a minha ídola, e se espelhando numa pessoa vazia, que não é vencedora. Não é. Não é. Isso não é ser vencedor. Está cheio de gente nesse mundo, muito conhecido, mas que não são vencedores. Entendeu? Diga amém. Então, quando nós temos luz, a luz nos dá sentido, assim como um farol no mar, que guia
os navios. O farol está ali dando a direção. Sem o farol, bateria na rocha. Então, amados, Jesus fala, produza luz. A palavra de Deus é luz. Então, quando a nossa vida, ela é uma vida baseada na vontade de Deus, estamos vivendo e caminhando em luz. Amém ou não amém? Quem entendeu, diga amém. Aleluia, não dá para explicar mais não, por causa do tempo. Vamos avançar aqui agora. Vamos falar da experiência de Jonas. Eu ia colocar e projetar para ler, só que não dá tempo. O texto é muito extenso, é só você ler. São 4, se eu não me engano, capítulos do livro de Jonas. Jonas, 4 capítulos, você lê em um dia. Lê ali, na hora de tomar café você lê. Na viagem para o teu trabalho você lê o livro todinho de Jonas. E nós vamos entender Jonas, alguém que Deus escolheu para ir a Nínive, pregar para os habitantes da cidade, porque se eles não se convertessem, e eles não eram de Israel, eram sírios, eram ninivitas, eram sírios, se eles não mudassem o padrão de vida deles, eles seriam destruídos. E Jonas não quis ir, porque os sírios eram os maiores inimigos de Israel, tanto que a nação de Israel, não Judá, de Israel, foi levada para o cativeiro pelos sírios. Pelos sírios. Então Jonas não queria. Jonas queria fazer a sua vontade, não a de Deus. Sabe qual é o problema da humanidade? É querer fazer a sua própria vontade, achando que Deus está errado em alguma coisa. Deus quer que você faça isso, vai para esse lado. Deus quer esse sentido para a tua vida. Você fala, não, Deus está enganado, eu não posso ir naquele sentido. Jamais. E você vai para o outro lado, como fez Jonas. E você vai para o sentido oposto, porque você acha que existe mais sentido na tua reflexão, no teu raciocínio, na tua visão das coisas, do que no propósito de Deus. E aí você, em vez de ir para o sentido que Deus te dá, você quer ir para o sentido oposto. E Jonas fez isso. E o que aconteceu? Jonas passa a ser maldição por onde ele passava. O navio no qual ele embarca para Tarsis, do lado oposto, há uma tempestade no mar e o navio quase afundando. Todo mundo tem que jogar as cargas para fora do navio. Todo mundo clamando ao seu próprio Deus. E está lá Jonas, lá no porão, como quem não quer nada, está nem aí para o que está acontecendo. Todo mundo desesperado, com medo do naufrágio. E Jonas está lá tranquilão, no porão. Jonas era o motivo daquela tempestade. Quando descobre Jonas lá, fala, rapaz, que isso? Está aí sossegado, todo mundo desesperado aqui, e tu está aí dormindo? E ele fala, não, o problema da tempestade sou eu. Eu sou o problema da tempestade. Quem é você? E ele fala, eu sou Jonas, sou de Israel. E ele começa a contar a história dele. E ele fala, se vocês me jogarem ao mar, a tempestade cessa. Então Jonas está disposto a perder a sua vida, a morrer, mas ele não quer fazer o que Deus está mandando fazer. Ele acha mais sentido na sua vontade do que na vontade de Deus. E então lançam Jonas ao mar, porque Jonas falou, vou morrer afogado, está tudo certo. Só que Deus não permite, porque Deus tem o controle, Ele é soberano. Amém ou amém? A soberania de Deus. E se há um propósito de Deus para a tua vida, esse propósito será realizado, queira você ou não. Se Deus tem um sentido para a tua vida, você vai ter que ir naquele sentido da vida, queira você ou não. Em vez de Jonas morrer afogado, ele é engolido por um grande peixe. E fica lá no ventre do peixe. Porque, amados, morrer, ok, pum, morri, pronto. Agora, sofrer lá no inferno, no ventre do peixe, aí Jonas começa a clamar a Deus. Amém ou não amém? Aí ele começa a pensar na possibilidade de cumprir o propósito de Deus. Então, o peixe é obrigado a devolvê-lo para a terra, e agora ele caminha em direção a Nínive, e ele prega para a cidade.
a cidade toda se converte, a cidade toda se arrepende dos seus maus comportamentos e atitudes. A cidade toda muda o seu comportamento, o rei muda, todo mundo muda, até os animais. E Deus, então, decide não destruir os habitantes da cidade. E aí o que Jonas faz? Fica revoltado, porque Deus perdoa os ninivitas. E Jonas não queria que Deus perdoasse os maiores inimigos de Israel. Jonas queria que eles se lascassem. Jonas queria que eles se arrebentassem, que morresse todo mundo. São os maiores inimigos do povo de Israel. Mas Deus se arrepende e Deus abençoa os ninivitas. E ele fica revoltado, ele vai lá para um lugar deserto e se assenta ali, fica ali. Aí uma aboboreira, né, uma planta cresce sobre ele, começa a fazer sombra e o protege do sol. No dia seguinte, Deus vai lá e faz a aboboreira, né, a planta, né, secar, morrer. Ele fica revoltado por causa da planta. E Deus fala, você está revoltado por causa de uma planta? Sim, estou revoltado por causa da planta, que a planta secou, você não podia ter feito isso. Ele fala, você não plantou, você não regou, você não fez nada para que ela crescesse. Como ela brotou, ela morreu. E tu fica revoltada por causa disso? E não, com pena da árvore, com pena da planta, que você não teve trabalho nenhum, e eu não deveria ter misericórdia dos habitantes, quantos eram? 120 mil, se eu não me engano, dos habitantes da cidade, que não sabem discernir entre mão direita e mão esquerda. Os ninivitas são cegos espirituais, eles erram, eles erraram, estão praticando iniquidade, porque não têm discernimento, ninguém ensinou para eles o que é certo e o que é errado, e eu não deveria ter misericórdia deles. A Bíblia fala que Jonas pediu a morte, porque ele não entendeu o seu propósito, ele não entendeu a sua missão, ele não entendeu o sentido da sua existência. O livro de Jonas, são 4 capítulos que só se limitam a falar isso. Deus chamando Jonas para pregar para os ninivitas, ele pregando para os ninivitas se convertendo, né, se arrependendo e sendo salvos da destruição, e acaba ali. Não fala mais de antes e nem de depois. Aquele era o propósito da vida de Jonas. E ele queria fugir do seu propósito, da sua missão. Ele passou a sua missão revoltado com tudo aquilo. A visão que você tem da tua missão, do teu propósito, te trará a felicidade ou a tristeza. Quando Deus fala, eu não deveria ter misericórdia dos habitantes de Nínive, que erram por não terem conhecimento do que é certo e do que é errado, Jonas deveria ficar feliz por causa daqueles 120 mil que foram salvos da destruição. Mas ele não entendeu o seu propósito, a sua missão. Amados, entenda a sua missão. Se você busca felicidade, você é o mais infeliz dos seres humanos. Se você acha que o sentido da tua vida é ser feliz, você é o mais miserável e infeliz dos seres humanos. O sentido da tua vida é realizar, pode avançar, é realizar o propósito de Deus. Vamos ler aqui. A vida de Jonas tinha um propósito e ele tentou fugir do propósito. Pode avançar. Ele desejou que a sua vontade sobrepusesse a vontade de Deus. Pode avançar. Longe do seu propósito, Jonas tornou-se uma maldição para as pessoas. Mesmo cumprindo o propósito, ele não entendeu a sua missão. Por isso, pediu a morte. Acho que tem um finalzinho aí, que é um versículo, se não me engano. O que é? Vamos lá. Todos temos um propósito e precisamos reconhecer o nosso propósito. Você tem. Qual é o teu propósito? É criar um filho para fazer a diferença na sociedade? Então, crie esse filho, faça o teu propósito, cumpra a tua missão. Qual é a tua missão? Pode avançar. Nem sempre o propósito é aquilo que nos trará a felicidade, como já falamos, nem sempre o propósito será aquilo que vai trazer felicidade para você. A verdadeira felicidade está na convicção de que Deus está nos aprovando e de que nós estamos no centro da vontade de Deus. Posso ouvir um amém? De novo, a verdadeira felicidade está
na convicção, na certeza, na convicção de que Deus está nos aprovando. Deus aprova o que eu faço, o que eu busco, o que eu estou realizando, tem a aprovação de Deus. E que nós estamos no centro da vontade dele. Uau! Senhor, tudo o que eu quero é estar no centro da tua vontade, não as minhas vontades, e sim a tua vontade, Senhor. Não ao meu querer, e sim ao teu querer, porque esse é o sentido da vida. Diga aleluia! Então viva, descubra o propósito de Deus para a tua vida e tenha sentido nesse propósito. Não pense que ser feliz seja o sentido da vida, porque não é. O sentido da vida está em fazer o propósito de Deus. Aleluia. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos ficar em pé nessa hora diante do Senhor.